pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sabe o que eu me lembrei agora? Na morte do meu pai. Eu tinha 5 anos de idade quando meu pai morreu. Um câncer fulminante levou meu pai. Nessa mesma canção nós vamos cantar essa parte. Um câncer fulminante levou meu pai. Meu pai saiu e com 20 e poucos dias abriram meu pai no hospital e devolveram meu pai, porque o câncer que começou nos rins estava no tórax inteiro. Meu pai morreu muito rápido. E a família que já era pobre, nós passamos a morar no porão da casa da minha avó. Muito pobre. Na periferia aqui da cidade. Aqui de Presidente Prudente. Faltava tudo naquele porão. Faltava tudo naquele porão. A dona Lourdes, a minha mãe, não deixava faltar o tudo. E esse o tudo que não faltava fez o homem que sou hoje. O que eu lembrei agora? Que com a morte do meu pai, eu lembro do meu pai foi velado, o caixão na sala da nossa casa, da casa que era alugada. A casa era alugada e não tínhamos nem condições de ir para um velório. Meu pai ficou com o caixão ali em casa. E eu lembro que no velório, isso eu lembro, até conversei, um grupo de pessoas conversando, eu escutei. Somos em 4 filhos da dona Lourdes. Minha mãe mora ali na esquina, para baixo, um quarteirão e meio daqui. Somos 4 filhos, eu e 3 irmãs. E na morte do meu pai, ali no velório, eu escutei as pessoas dizendo assim: o que vai ser dessa família? Que aquele único que trabalhava morreu. O que vai ser desses meninos? Uma pessoa disse: o melhor que essa mulher faz é dar esses filhos para eles não morrerem de fome. É dar esses filhos para alguém cuidar, para eles não morrerem de fome. Enterramos meu pai. E eu, com 5 anos de idade, com isso na cabeça. Quando chegamos em casa, depois do velório, a minha mãe nos reuniu assim, ó, as crianças. Minha mãe sentou e falou: o pai foi morar com Deus. Uma coisa é certa, é uma separação, minha mãe disse, é uma separação de pouco tempo, logo estaremos todos juntos lá. A mãe, olhando nos olhos de um por um, disse assim: aqui, nós, ninguém vai nos separar. Eu vou cuidar de vocês o resto da minha vida. Não vai faltar nada para vocês. Aquilo, gente, foi uma cura. Aquilo que parecia ser o fim, uma derrota, onde todos olharam: essa família não tem jeito, essa família, essa mãe vai ter que dar um para cada pessoa, para cada família, para serem cuidados. A minha mãe mudou uma situação em questão de horas. Aquilo que poderia ser um peso o resto da vida, a mãe resolveu em 5 minutos de conversa com a gente. O que tem faltado para mim e para você? Resolver certas coisas para não perdurar o resto da vida. É simplesmente nós dizemos essa frase: eu creio sim, tu estás e sempre estará cuidando de mim. Confia. Se minha mãe, no amor humano ilimitado, garantiu isso para nós, e nós acreditamos, e ela cumpriu, imagine Deus. Imagine Deus, imagine Deus. Ei, imagina Deus, a tua vida. Ele nunca vai deixar faltar nada. A palavra que Deus me dá agora é confiança. Confiança. Confie. Confie.
O tema de hoje, a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu quero pregar para vocês, Jeremias capítulo 12. Jeremias capítulo 12, onde Deus vai falar firme, forte com esse profeta. Esse profeta que, em uma situação tão simples, ele fez uma tempestade em copo d'água. Não tem esse termo, gente? Tempestade em copo d'água, né? Quando eu era menino eu falava, como fazer uma tempestade? A mãe falava isso, não faça uma tempestade em copo d'água. Eu ficava imaginando, como que é isso? E depois eu comecei a entender o que foi uma tempestade em copo d'água. É coisas insignificantes, algo que poderia ser resolvido de uma maneira tão simples. Nós gastamos energia, gastamos tempo por algo insignificante. Aqui, antes de nós lermos, o profeta Jeremias, que foi chamado ali em Jeremias capítulo 4, Jeremias capítulo 1, ele recebeu um chamado muito forte de Deus. Ele era um menino, ele era um jovem. Ele recebeu um chamado muito simples e muito forte de Deus. E quando Deus chama Jeremias, em Jeremias capítulo 1, versículo 8, olha o que ele diz. Primeiro ele está dizendo isso para Jeremias, mas transporta isso agora para a tua vida. Olha o que Deus está dizendo aqui para Jeremias: não deve temê-los. Você não deve ter medo de ninguém e de nada. E você, Deus está te dizendo, você não deve temer. Você não deve temer. Ei Jeremias, não deverá temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. Lá atrás, Deus prometeu isso no chamado para ele. Em Jeremias, capítulo 1, né? Deus chamou e disse: Jeremias, não deverá temer nada, eu estarei contigo para te livrar. Jeremias começou a anunciar. E para todos aqueles que começam a anunciar, gente, para todos aqueles que começam a estar aqui na igreja, para você que vem no grupo de oração, para você que nos acompanha de casa, quando a gente resolve fazer algo de bom, né? Quando a gente resolve fazer algo para Deus e para as pessoas, quando eu decido por anunciar o Evangelho, a gente pensa que estamos em Deus, não teremos problema, não teremos perseguições, não teremos dificuldade. É mentira. Algumas igrejas, me desculpe, mas algumas igrejas têm pregado isso. Quando nós temos em Deus, não teremos problema. É mentira, porque a promessa dele foi: no mundo havereis de ter tribulações, vírgula, coragem, coragem, eu venci o mundo. Ele não falou que seria fácil, ele falou que seria possível. Guarda essa frase. Ele nunca falou para mim, nem para você, para ninguém, que seria fácil. Ele falou que seria possível. Os casados, levanta a mão aí, os casados. Casado. Tem gente indecisa aí. Levanta, gente. A mulher está do lado, aí fica feio para você. Casado. Pode baixar a mão. Não sei quantos anos de casado você tem. Eu tenho 23. Vou fazer 24. Quando você casou, você achou que seria mais fácil, né? Pode falar, a mulher está do lado, gente. Ela sabe também que a dificuldade que é o ser para ela. Quando eu casei, eu pensei que seria mais fácil, gente. É verdade. É difícil ou não? Gente, vocês estão com máscara, pelo menos balança a cabeça. É difícil ou é fácil? É difícil? Os casados. Teve uma mulher que disparou a cabeça assim para baixo, aí pode parar. Não precisa confirmar mais não. Não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Ele nunca disse que seria fácil, ele sempre disse que seria possível. É possível.
Para Jeremias foi a mesma coisa. Jeremias, eu estou te chamando para ser profeta das nações, porém terá tribulações. Não temas, eu estou contigo para onde fores. Está falando isso para mim e para você. Passado algum tempo, começou perseguições. Levantou-se uma cidade inteira querendo matá-lo, porque ele havia proferido um oráculo, uma palavra contra aquele povo, e o povo prometeu matá-lo. E quando prometeu matá-lo, ele foi diante de Deus com aquelas orações. Ele começou a dizer aqui no capítulo 12 de Jeremias, ele começou a dizer: Senhor, olha os meus inimigos, você não vai fazer justiça em meu favor? Eu não aguento mais isso. Eles prosperam, eu não. Eles declaram só com a boca, mas não com o coração, eu não. Precisa, gente. A hora que começar a dificuldade, sem reclamar com Deus, nós temos parado para brigar com certas coisas que nós nunca precisaríamos parar para brigar. Eu vejo gente se desgastando e ficando nervoso e perdendo a vida numa briga de trânsito. Numa briga de trânsito. Eu vejo gente brigando, mas brigando e perdendo a paz por poucas coisas. Tem luta que não vale a pena ser lutada. Tem batalha que não vale a pena batalhar. E você tem gasto em batalhas que não precisam, em coisas simples. Tem gente brigando com ex até hoje. Ex-emprego, ex-patrão, ex-namorado. Tem certas coisas que nunca foram tuas. Eu atendi uma vez, aqui nessa igreja, há uns 20 anos atrás. Eu atendi uma moça, chorando, porque o namorado traiu, 1, 2, 3, e da última vez, ele falou que não gostava mais dela. E eu fui acompanhando, primeira, segunda, terceira, e o dia em que ela falou para mim que ele tinha largado dela, eu falei: você está livre, dá glória a Deus, minha filha, para de chorar por coisa que não vale a pena chorar. Mas eu falei duro com ela. Eu falei assim: é porque você não sabe o que eu estou sentindo. Eu sei o que você está sentindo aí. Só voltei a falar para ela: dor de corno, né? Você não sabe. Eu sei, você fica ouvindo essa porcaria dessa música sertaneja, você vai começar a beber e até morrer. Larga esse cara, minha filha. Ele já largou, falou assim: fez o papel que você não fez há 10 anos atrás, você devia ter largado ele já. Tá bom. Passou 1 ano, 2 anos. Eu fiquei sem ver essa moça há muito tempo, gente. Eu até tinha esquecido disso. Um dia, na mesma escada que ela desceu e nunca mais voltou, ela voltou. Eu olhei aquela moça e falou: oi, Astro. Falei: oi, tudo bem? De mão dada com um moço bonito, gente. Ela falou assim: é o meu marido. Falei: o quê? Ela fez assim. Eu fiz a mesma coisa. Falei no ouvido dela: você lembra o que eu te falei aqui há uns anos atrás? Ela falou: eu chorei tanto naquele dia. Eu falei: pode me agradecer, minha filha. O que Deus fez foi um livramento na tua vida. Aí ela fez assim, ó. Tem luta, gente, que não precisa ser batalhada. Tem briga que não vale a pena. Tem coisas que não vale a pena você ficar chorando e se apegando e se desgastando, gastando energia, gastando hora, gastando. A nossa luta é muito preciosa. E Deus falou isso para Jeremias. Jeremias 12, versículo 5. 12, 5. Não te fadigas, desculpa, se te fadigas em correr
com os que andam a pé, como poderá tu lutar com os que vão a cavalo? Difícil de entender, né? Se você está cansando com quem anda a pé, quando que você vai poder correr com quem anda a cavalo? E continua: se sentes insegurança em terra tranquila, o que você vai fazer quando chegar à relva do Jordão, o solo do Jordão? Deixa eu traduzir para vocês. Estou com um cara assim, ó. Deus está dizendo para Jeremias: ei Jeremias, você não está conseguindo acompanhar nem quem anda a pé, como você quer acompanhar aqueles que vão a cavalo? Se você não está conseguindo batalhar nessa pequena batalha, você está parando, largando o teu propósito, parando de anunciar, parando a tua casa, parando a tua família, parando a tua vida, por causa de coisas pequenas. E quando virão as lutas maiores, você não está preparado para receber coisas maiores na tua vida, porque você está se cansando com quem está andando. Imagine você caminhando com quem anda a cavalo. Eu quero te perguntar: qual tipo de pessoa que você está andando? Com qual tipo de pessoa que você está caminhando? Se você não está conseguindo nem com esses que Deus está colocando na tua vida, quanto mais com outras maiores. Tem gente que não está conseguindo viver com o salário que tem e quer ganhar mais. Ter dinheiro ou não depende do quanto tem, depende do quanto gasta. Eu sei de pessoas aparentemente ricas e com grandes dívidas, e eu sei de pessoas que ganham 2, 3 salários e não deve para ninguém. Se você não consegue andar com quem está caminhando a pé, como você quer andar com quem? Como você quer disputar com quem anda a cavalo? Virão grandes batalhas. E Deus não dá grandes batalhas para pequenos guerreiros. Deus dá grandes batalhas para grandes guerreiros. Não fuja da batalha, mas a batalha que vale a pena. É isso que Deus está falando aqui para Jeremias. Se você te fadigas com quem anda a pé, como você quer correr com quem anda a cavalo? Se você não está caminhando firme em solo seguro, como você quer ir caminhar na relva do Jordão, ou na selva do Rio Jordão? Eu já fui no Rio Jordão. O solo do Rio Jordão, a beira do Rio Jordão, toda aquela região é vulcânico, pedras pontiagudas, é difícil caminhar lá mesmo, é difícil. Ele está dizendo: como você não está sendo nem nas pequenas coisas você está dando conta? Tem gente que é assim: o namoro não está dando certo, não está dando certo, não está dando certo, não está dando certo. Sabe o que ele fala? Vamos noivar para ver se dá certo. Meu filho, o casamento não está bem, vamos fazer um filho para consertar? Vai piorar. Tem gente que não está dando, esse emprego não, eu estou ganhando insuficiente, o que eu ganho eu não dou conta. Como você quer ganhar mais? Se você ganhar mais, você vai gastar mais. Você não está preparado para andar com quem anda, para andar com quem está a cavalo. Você está andando a pé ainda e está cansando. Deus quer nos colocar em outro nível que eu estou dizendo de fé, aquela fé que vence o mundo. É essa fé que nós precisamos caminhar por ela, gente. Você está enroscado em coisas que não têm relevância, você está enroscado em coisas que não têm importância. Como vai poder caminhar? Ei Jeremias, você está deixando um grande projeto por coisas que são pequenas. Deus tem um grande projeto para a tua casa e para a tua família, e você fica preso em coisas insignificantes no seu relacionamento. Deus tem um grande projeto na tua vida profissional, e você fica enroscado naquela empresa que te mandou embora há 12 anos atrás. Não vai crescer nunca, gente. Não vai crescer nunca. Sabe por quê? Está andando ainda com quem só caminha a pé. Só caminha a pé. Nós, presta atenção nisso, nós que buscamos uma vida em Deus,
igual você que está vindo aqui nas quartas-feiras, nós que vamos começar às 10, às 9 semanas de cura, libertação, para fechar esse ano, para que nós possamos, Deus possa realizar nesses 3 meses que faltam, tudo aquilo que nós realizamos nos 9 meses. Deus, essa é a promessa de Deus, para essas 9 semanas, nós vamos receber de Deus, aquilo que nós não conseguimos ainda, nos 9 meses que se passaram. Deus vai dar algo novo. Eu digo para você, nós que estamos aqui, nós não podemos ser igual àqueles que estão andando a pé. Se eu me igualo a eles, eu não sou diferente. Olha para mim, não tenha medo, não tenha medo de ser diferente, tenha medo de ser igual a todo mundo. Eu tenho medo de ser igual a todo mundo. Não era assim? A gente falava para a mãe: mãe, mas todo mundo faz. A mãe falava: você não é todo mundo? Aí vinha a nota da prova: ah, mãe, todo mundo foi mal na prova, mas você não é todo mundo. A mãe tem essa frase, é chata, mas é real. Ninguém foi bem. Você não é ninguém, você é alguém. Todo mundo está fazendo isso, eu não vou fazer. Na minha idade todo mundo bebe, você tem que ser diferente. Eu encerro dizendo assim: se você está alinhado com o resto do mundo, você está doente. Porque pesquisas e dados, o mundo está doente. O mundo está doente. Nós precisamos ser diferentes. Aqui está dizendo: não te fadigas em correr com os que andam a pé. Como poderá lutar com os que vão a cavalo? Se você não sente segurança em terra tranquila, em solo seguro, como poderá caminhar na selva do Jordão? E Jeremias, se você não suportar a fase atual, e Jeremias, se você não suportar a fase atual, você não estará pronto para o próximo nível de fé. Eu vou dizer assim para você, eu encerro dizendo assim para você, que Jeremias começou a se comparar. Eu comecei a pregação dizendo, Jeremias capítulo 12, ele começou a se comparar com as pessoas que estavam perseguindo ele, e começou a ficar infeliz. O princípio da infelicidade é a comparação. Para de se comparar. Você fica se maltratando, se comparando. A horta do vizinho, ela é mais bonita. A horta do vizinho é mais bonita, a grama do vizinho é mais verde, o carro do vizinho é melhor que o meu. Todos aqui na empresa estão melhores do que eu. O que será que está acontecendo com você? Se pergunta isso, Jeremias. Se pergunta isso, Jeremias. E Deus chamou Jeremias de imaturo. Imaturo. Porque criança sendo criança é bonito, né, gente? Criança não é bonito. Agora, adulto sendo criança é ridículo. Vamos amadurecer, vai. Eu só leio para vocês agora o tema da nossa noite de hoje. João, capítulo 5. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 4. É São João dizendo: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Aplauda a palavra de Deus, vai. A vitória que vence o mundo é a nossa fé.
A vitória que vence o mundo. Pode aplaudir essa vitória. É a nossa fé. O profeta começou a se comparar com aquelas pessoas que estavam perseguindo ele. Deus, está dando certo na vida deles e eu estou infeliz. Deus disse a ele: permaneça em mim, permaneça no meu projeto, no propósito que eu tenho para você. Porque a gente começa a se comparar, gente. Eu dizia, o princípio da infelicidade é a comparação. Pode ver, quando começa algo não dá certo na tua vida, você começa a olhar para a vida do outro e começa a perguntar: por que na dele está dando certo, na minha não? Por que o casamento dele está indo bem e o meu não? Pergunta para você: por que será que não está dando certo aqui? Por que será que no meu trabalho eu não estou parando no trabalho? Por que será que eu estacionei na vida profissional? Por que será que meu casamento está dando certo? O profeta começou a se comparar com o outro, com os outros povos. Pergunta para você, Jeremias: Deus nunca vai te colocar para correr com os cavalos se você está cansando, correndo a pé. Começa a caminhar com pessoas que te elevam. Começa a caminhar com pessoas que incomodam você. Começa a caminhar com pessoas que incomodam você, no sentido de te fazer crescer. E se hoje a palavra foi demasiadamente pesada para você, bem-vindo à realidade. Bem-vindos à realidade. Deus quer te levantar para um outro nível de vida espiritual. Deus está tirando você. Para de valorizar pequenos problemas. Pequenos problemas. Para de valorizar pequenos problemas. Não estacione na vida não, gente. Pequenas batalhas. Não se desgasta por poucas coisas não. Ai, falaram de mim. Ele me bloqueou na rede social. Não curte as minhas coisas. É pequeno demais, meu povo. É pequeno demais. Esses dias meu filho abriu a geladeira e falou assim: nossa, não tem nada para comer aqui. Gente, vem um negócio aqui de dentro. A vontade era fazer assim: vem cá. Põe a cara dele na geleia, põe a cara dele na manteiga, põe a cara dele no ovo. Que o ovo tinha. Se não tiver ovo também, tá ruim. Fui pôr na cara, dá vontade de falar isso. Eu dei um toquinho nas costas dele e falei: filho, uma geladeira dessa, com tudo que tem dentro, numa família que está passando fome, eles iriam estar em volta, de joelhos, agradecendo a Deus. Agradeça a Deus por tudo que está aqui. Não é, mas não é. Sabe aquele negócio que a faca aqui? Filho, vendo isso aqui? Esse mesmo menino, nós sempre trabalhamos em acampamento. E eu não tinha com quem deixar, porque minha família toda ia para acampamento. A vida inteira, a minha família inteira ia para acampamento. Ia deixar com quem? Com as minhas irmãs? Minhas irmãs estavam lá. Ia deixar com meus cunhados estavam lá. Ia deixar com a minha mãe estava cozinhando. Minha mãe estava trabalhando nos acampamentos. Levava as crianças, eu levava o menino. Um dia, e era assim, quando ele dormia ali no palco, ou eu ou minha esposa levava ele para a barraca, e a hora que ia pôr na barraca, acordava. Aí contava uma história enquanto estava lá no intervalo, alguma coisa. E um dia, gente, só para a gente parar de valorizar pequenas batalhas. Para de valorizar pequenas batalhas, elas são irreais. Eu acendia eu acendia a lanterna e eu contava história para eles, fazendo sombra na barraca. Fazia o jacaré, fazia o coelho, e contava histórias para ele,
E a hora que ia pôr na barraca, liga a luz e conta história. Eu ligava a luzinha e começava. Um dia, ele estava quase dormindo depois de eu contar uma história. Sentou, pousou um inseto aqui em cima da lâmpada, da luz, e projetou aquele bicho desse tamanhozinho, projetou desse tamanho em cima na barraca. Ele levantou, gritou: o bicho, o que foi? Quem estava quase dormindo era eu. O que foi? Apareceu um bicho desse tamanho ali. Falei: filho, é assim, ó. Pus aqui. É claro, tive que contar outra história do bicho que cresce, né? Mas não é assim? A gente põe lente de aumento nos nossos problemas. A vitória que vence o mundo é a nossa. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Pare de se maltratar. Não queira os outros culpar.